Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Vamos estar meditando essa noite na palavra de Deus. Gostaria de estar abrindo aqui um livro de Ezequiel, número 33, 10. O livro de Ezequiel 33, 10. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel 33, 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como vivemos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta o seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois porque razão morrereis, ó casa de Israel. Amém? Deus eterno, Deus amado, Deus de infinita bondade, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, para que o Senhor possa estar falando através da minha vida, através de mim, mas não aquilo que eu desejo falar, mas aquilo que o Senhor deseja passar para nossas vidas, para acrescentar, para nos alimentar espiritualmente nesta noite. O Senhor venha, através de mim, transmitir aquilo que o Senhor gostaria de passar pelo Teu povo, através da minha vida. Nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua graça, por nós podemos estar aqui nessa noite para falar do Teu nome, falar da Tua palavra, falar do Teu amor por nós, da Tua salvação pelas nossas vidas. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa noite, gostaria de estar meditando na palavra de Deus, que fala sobre um tema, que é um tema mais importante para todo cristão, que fala sobre a salvação. Aquilo que o Senhor tem para nós. A salvação que Cristo oferece. Então, aqui como nós vimos no livro de Ezequiel, Deus falando através do profeta, dizendo que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E por mais que nós vemos um mundo cheio de pessoas más, fazendo coisas terríveis uns com os outros, a palavra de Deus está dizendo que Ele não tem prazer que essas pessoas morram. Então, através dessa mensagem de hoje, que a gente possa refletir e entender a vontade de Deus para a vida de todos nós. Que nós possamos tomar uma decisão. Aqueles que já tomaram, aqueles que ainda não tomaram a decisão. Muitas das pessoas não buscam esta salvação oferecida, gratuita. A salvação ela é oferecida para nós, para todos nós. Muitos buscam desejos pessoais, coisas do dia a dia, dinheiro, carro, casa, roupas, tudo que é necessário para a nossa vida. Isso é importante, mas nem todos buscam a salvação. Talvez porque nem todos compreendam que necessitam ser salvos. Então as pessoas vivem achando que morreu, acabou, então tem que aproveitar, tem que curtir a vida, como se curtir a vida fosse levar uma vida sem compromisso, sem responsabilidade com o próximo. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, e nós entendemos que um precisa do outro. Não dá para viver em sociedade sozinho. Até as pessoas que moram na rua, elas dependem de nós, dos outros, pessoas que também circulam pelo centro da cidade, em todos os lugares, pessoas moradores de rua. Às vezes a gente pensa, a pessoa não quer trabalhar, não quer fazer isso, não vem ao caso, os motivos que as pessoas vão morar na rua. Mas elas também precisam de alguém que ajude, que dê algo para elas. E nós também precisamos de buscar emprego, buscar um atendimento médico. Nós buscamos muitas coisas para a nossa vida no dia a dia.
Mas nem todos buscam a salvação. Nós vivemos como se o mundo, a vida em si, ela começa, nós crescemos, aprendemos muitas coisas na vida, depois envelhecemos e morremos e acabou. Mas não é bem assim, né? Nós vemos desde o princípio da palavra de Deus, que Deus criou o homem para viver eternamente, mas o pecado, quando entra na vida do ser humano, ele entra e causa a morte espiritual. Então nós vivemos um tempo, porém, esse tempo, neste mundo, nesta vida carnal, ela tem um período, mas a nossa vida não termina quando a morte física chega. A nossa vida continua espiritualmente. Nós somos espírito e somos carne. Então nós continuamos vivendo em espírito. Mas como a palavra de Deus já nos diz, quando vem essa morte física, segue-se o juízo. A vontade de Deus vai se cumprir através daí. E esse é o momento de nós tomarmos uma decisão de buscar aquilo que já está sendo oferecido de graça, a salvação. Mas para isso nós temos que entender que nós precisamos da salvação. Muitas pessoas só pensam em ganhar cada vez mais, a juntar milhões e milhões de dinheiro, e esquecem que isso é vaidade. Deus nos fez para vivermos conforme um dia de cada vez. Ele fala que nós não devemos viver ansiosos pelo aquilo que nós devemos comer, beber ou vestir. Porque a cada dia tem os seus momentos bons e os seus momentos maus. Nós precisamos entender que nós temos que buscar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. O mundo nos oferece muitas coisas, muitas riquezas, muitos prazeres, muitas coisas boas para a nossa vida carnal. Aquilo que nos satisfaz no dia a dia, alimentos com sabores deliciosos, roupas caras, lindas, sapatos, coisas materiais que nós usamos, jogamos fora, compramos outra, e assim a vida, o tempo todo é assim. Não tem um fim, enquanto não acaba a nossa vida, a gente passa vivendo, consumindo coisas, e esquecemos de buscar a salvação da nossa alma. Talvez, como já disse, muitos não entendem, não sentem a necessidade de buscar a salvação, porque não acham, não compreendem que precisam dela. Acham que vão viver e morrer e acabou. Não, não acaba. Nós sabemos que a vida continua de uma outra forma e nós temos que ter essa consciência. Como diz na palavra de Deus, Ele não se alegra com a morte das pessoas que não creem nele, o ímpio. E eu gostaria de estar deixando mais específico o que seria isso, né? O ímpio. Muitas vezes as pessoas ouvem essa palavra na Bíblia, muitas vezes, falando sobre o ímpio. O que é o ímpio? O que representa o ímpio? Segundo a palavra de Deus, é uma pessoa cruel, que rejeita o caminho do Senhor. O ímpio não tem respeito com Deus, nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo, sem sentir remorsos. Deus vai castigar os ímpios. O ímpio não significa apenas uma pessoa que rejeita a Deus e não crê em nada. O ímpio também rejeita muitas coisas, a moralidade. Existem muitas pessoas que não têm religião, não creem em Deus, mas faz o bem. Essas pessoas não são consideradas ímpias, maus, pessoas más, cruéis, mas elas apenas não creem em Deus, não reconhecem Deus como seu Senhor e Salvador, mas elas procuram fazer o bem, procuram andar de uma forma digna, honesta. Nós conhecemos muitas pessoas assim, que muitas vezes não entregou a sua vida a Jesus, não tem essa compreensão da necessidade de buscar a salvação da sua alma, mas elas vivem uma vida boa, procura fazer o bem, ajudar o próximo, mas tem o ímpio, que é cruel, maldoso, só quer fazer o mal, de várias formas. Tem aqueles que saem com uma arma na mão, tem aqueles que usam o poder para roubar e causar o mal de outras pessoas através daquela ação que nós vemos no país hoje. Muitas situações que as pessoas necessitando de medicamento, necessitando de atendimento, e
o dinheiro foi desviado. Pessoas necessitando de muitas coisas que elas têm direito, mas o dinheiro foi desviado pelo cruel, pelo ímpio, aquele que não crê em Deus, aquele que não pensa no próximo, aquele que só pensa em si, só pensa em ganhar cada vez mais, e não se preocupa que um dia ele vai morrer e vai ficar tudo aí. A vaidade toma conta dessas pessoas, do ímpio. Ele só pensa naquilo que ele acha que ele precisa, não o que ele realmente precisa. Então, nós temos que compreender, através dessa mensagem que Deus usa Ezequiel para falar para o povo de Israel, que ele não tem prazer nas pessoas más, que são cruéis, as pessoas que só pensam em si própria, e só pensam em fazer o mal e não têm remorso. Eles erram, nós vemos todos os dias na televisão, aquelas pessoas que roubam do governo, milhões e milhões, aparecem na televisão dizendo que não foram eles, não têm remorso, eles não se arrependem do mal que eles causam. Então, essa é a característica do ímpio, aquela pessoa má. E a palavra de Deus fala que mesmo essas pessoas má, que fazem toda essa crueldade com a sociedade, com o próximo, Deus espera que eles se convertam e vivam. Então, Deus está falando que se converta dos seus maus caminhos e viva. Que viva bem e que possa alcançar a salvação, possa alcançar o perdão, possa ser transformado, possam ser justificados, porque só através de Jesus nós somos justificados. O destino do ímpio é qual? Segundo a Bíblia, eles recebem o castigo que Deus já reservou. Alguns têm a vida longa e próspera, e parece que nunca vão enfrentar a justiça, mas Deus sempre retribuiu a cada um o que merece, mesmo se o castigo desta vida não for óbvio. Depois da morte, os ímpios receberão o castigo eterno. Então nós vemos hoje em dia pessoas que passam a vida toda vivendo em berços de ouro, aproveitando daqueles que têm menos, sempre querendo mais e mais, e a gente olha e pensa, mas essa pessoa, tem muitas pessoas que acabam até criticando Deus, falando, mas não é possível, uma pessoa tão má, uma pessoa que só tira proveito de todo mundo, e essa pessoa está vivendo uma vida boa, vive até a longevidade, 90, 80 anos, e a pessoa continua ali fazendo mal, rico, abastado, mas nós não conseguimos ver esse castigo que essa pessoa vai sofrer. Mas segundo a palavra de Deus, ela vai pagar pelo que ela faz. Então, ou aqui, ou depois da morte. Então, não tem como escapar da justiça de Deus. Mesmo a gente parecendo que elas não vão sofrer o mal que ela plantou durante a vida toda, não pensando no próximo, como nós vemos na passagem de Lázaro e o rico viveu a vida toda abastado e virando as costas para os pobres. E quando ele morre, ele vai sofrer eternamente, enquanto aquele que sofreu a vida toda aqui na terra, vai poder estar no braço de Abraão, no seio do nosso Pai. Então, nós entendemos aqui que nós precisamos, nós como cristãos, temos essa obrigação de mostrar para as pessoas que elas precisam buscar a salvação, buscar aquele que pode dar o refrigério, uma vida abundante, não somente aqui, mas também depois no céu. Então nós vivemos, a sociedade que nós vivemos hoje, ela passa uma ideia de que nós temos que viver e curtir tudo que o mundo oferece. A palavra de Deus já diz que o mundo jaz do maligno. Então o maligno, ele nunca vai oferecer algo de bom sem ter um mal por trás. Nós vemos isso todos os dias. Pessoas que se envolvem em situações que ela achava que era boa. De repente ela se vê numa situação de laranja, pessoas que se envolvem achando que está fazendo uma coisa boa, pensando somente nela. De repente, o inimigo dá a volta e ela é condenada, passa o resto da vida presa, enquanto aqueles que realmente fazem o grande mal estão continuando soltos, mas vai chegar o dia do ímpio, como diz a palavra de Deus, seja aqui ou depois da morte. Nós vemos que na palavra de Deus, Jesus, ele vem para socorrer o pecador. O pecador são justamente nós que éramos pecadores, vivíamos somente no pecado,
outrora, depois nos convertemos, e as pessoas que ainda vivem somente no pecado. Todos nós somos pecadores, porém, tem aqueles que vivem no pecado e tem aqueles que lutam contra o pecado. Nós somos seres naturais e nós ansiamos pelas coisas naturais também, mas temos que buscar as coisas espirituais, a salvação da nossa alma, o perdão, a justiça de Deus para nossas vidas, porque o destino do ímpio, como a palavra de Deus diz, é o inferno. Como eles se rebelam contra Deus, passarão a eternidade longe dele, mas Deus ama a todos. Ele dá aos ímpios a oportunidade de se arrependerem, receberem o perdão. Se um ímpio se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e mudar a sua vida, ele pode ser salvo. Então, aquelas pessoas que nós vemos na sociedade, tanto os mais ricos ou os mais pobres que vivem uma situação assim longe de Deus, até essa pessoa que a gente não acredita mais que ela possa se tornar um cristão, essa pessoa que Deus quer, que Deus espera que se converta. Deus dá oportunidade para essas pessoas, para todos nós. Mesmo aquele que já andou com Deus, saiu dos caminhos de Deus, Deus fala que ele está de braços abertos, assim como ele fez como a parábola do filho pródigo. Deus, ali representado pelo Pai, que está de braços abertos, ele deixa que nós saiamos da sua presença, que nós vamos para o mundo, como as pessoas fazem, vão curtir a vida, fazendo tudo que é o contrário da palavra de Deus, mas Deus o tempo todo está esperando que as pessoas voltem, caiam em si e compreendam que não há outro caminho. Por isso que Jesus diz que ele é o único caminho que leva até ao Pai. Muitos falam que Jesus era um profeta, muitos falam que Jesus foi um homem bom, mas Jesus foi muito mais do que isso. Jesus, ele fez tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer, mas ele fez por nós, ele sofreu por nós, ele viveu angústia por nós, ele foi açoitado por nós, foi crucificado por nós, derramou o seu sangue por nós. Então ele pagou a nossa salvação com a vida. Então isso tem um preço, embora seja oferecido de graça, a salvação é de graça, mas não foi de graça. Jesus teve que pagar com a própria vida. Nós recebemos ela de graça. Nós não precisamos fazer um sacrifício de sangue para receber a salvação, para ir morar no céu um dia com Deus. Mas nós temos que reconhecer o sacrifício que Jesus fez, se entregando, sendo inocente, sendo puro, sem pecado, mas ele se fez pecador por nós. Então esse é o maior exemplo de amor, aquela pessoa que se entrega em favor do próximo. Ele fala que não há prazer maior do que dar a vida pelo seu irmão. Então Jesus nos vê como algo precioso, embora o mundo ele pareça um celeiro, onde há muitos animais ali que vivem abastados, comendo, se engordando, achando que aquilo ali é um paraíso, que ele nunca vai sair dali. Mas chega o momento que chega o Natal, chega a Páscoa, chega os momentos de festa, e eles são ceifados. E assim é o mundo. Satanás tem feito isso conosco na sociedade hoje. As pessoas vivem felizes da vida, achando que o mundo é um paraíso, comprando de tudo que não precisam, fazendo tudo que não precisa, achando que tudo que o mundo oferece é necessário. E muitas vezes não. Se nós pegarmos uma pessoa, um ser humano, se ele tiver o que comer, se ele tiver o que beber, ele consegue viver 100 anos. Mas se tirar o alimento, a água, o alimento, ele não vive um mês, ou no máximo, talvez. Mas as pessoas acham que elas precisam de tudo que o mundo oferece. De um celular novo, sempre melhor, uma roupa melhor, um sapato melhor, tudo do melhor, melhor, como se isso fosse preencher aquilo que só Deus pode preencher. A satisfação da nossa alma não está nas coisas materiais. A necessidade do ser humano é 75% espiritual e 25% material. Tanto é que
eu vejo pessoas na rua e eu vejo a graça de Deus. Pessoas que não tomam banho, não trocam de roupa, não escovam os dentes, passam anos envolvidos em bactérias, sujeira, e essas pessoas continuam ali, vivendo ali. E nós, muitas vezes, tomamos banho todo dia, nos alimentamos, trocamos de roupa, e às vezes um cortezinho na mão, ou uma bactéria qualquer, já nos derruba. Então eu fico imaginando como é que uma pessoa consegue viver na rua. Nós vemos muitas pessoas, milhares de pessoas vivendo na rua durante anos, sem condição nenhuma, no frio, calor. A gente toma um friozinho quando sai do banheiro e já fica resfriado. Você imagina uma pessoa que passa anos no frio e no calor. Se não for a graça de Deus para manter essas pessoas vivas, não tem outra explicação. Nós sabemos disso. Nós corremos qualquer coisinha, nós corremos atrás do médico, atrás de um remédio. Isso porque nós nos cuidamos todos os dias. E tem pessoas que passam anos sem ter um alimento decente, comendo lixo, sem trocar de roupa, sem tomar um banho, e elas não morrem facilmente. Conheço pessoas que se passaram 10 anos, que eu vi na pessoa na rua, volto naquele lugar, aquela pessoa continua ali. E muitas pessoas saudáveis morrem por qualquer coisa. Então eu só vejo a graça de Deus na vida dessas pessoas, que estão à mercê da sociedade. Até mesmo essas pessoas Deus quer salvar. Deus quer salvar a nós, que estamos buscando, lutando para receber a salvação, lutando contra o pecado, lutando contra todo o mal deste mundo, mas Jesus nos oferece essa salvação gratuita, que nós não precisamos pagar um preço de sangue, não precisamos morrer crucificado, não precisamos ser apedrejados como os apóstolos foram no passado. Nós apenas precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que Jesus diz, aquele para receber a salvação, ele tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De outra forma, não é possível. Tem pessoas que consideram ser salvas por alguma situação que ela acha que deve ser, ou falaram para ela que é assim, mas a palavra de Deus só deixou uma forma, um caminho, que é Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa é a única forma, é a única condição que Jesus nos deixou. E essa condição serve para todas as pessoas, pobre, mendigo, ricos, não importa a situação financeira, Deus abriu a porta para todos, mas esse dia está chegando, aonde Jesus vai fechar essa porta. Vai fechar essa porta, e aquele que não tomou a decisão ainda de receber Jesus, aquele que já ouviu falar de Jesus, mas ainda não se convenceu que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, este é mais uma oportunidade. Nós não somos a salvação, nós apenas somos um instrumento para falar da salvação. Essa palavra de vida que eu estou anunciando, é Deus que garante. Se você crer, se você buscar, como diz a palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos, ou aquele que se afastou dos bons caminhos e agora precisa voltar para o bom caminho, é só tomar essa decisão, que Deus ele ouve o nosso coração, não somente as nossas palavras que saem da boca. Muitas vezes nós falamos demais e sentimos de menos. Então, Deus ouve o nosso coração, aquilo que realmente nós desejamos, aquilo que realmente nos anseia. Muitas pessoas, como eu já disse, não conseguem entender a necessidade de buscar essa salvação, porque elas não compreendem que esse dia está chegando e que a porta vai se fechar. Todos os sinais já estão dizendo, como diz na palavra de Deus, rumores de guerra, desastres, pestes, e muitas coisas ruins que estão acontecendo e ainda vão acontecer. Mas nem assim as pessoas param para pensar e refletir que está chegando o fim. A palavra de Deus diz que o mundo não vai acabar. O mundo vai passar por uma transformação terrível. Mas a palavra de Deus diz que Jesus volta para restaurar a terra um dia.
Mas antes disso, ele vai levar a sua igreja. Nós que decidimos buscar a salvação, que decidimos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não somos nós que aceitamos Jesus. Ele que nos aceitou, Ele que nos escolheu. Ele nos aceitou sendo pecadores, sendo falhos, sendo muitas vezes egoístas, mas Jesus nos aceitou. Nós temos que apenas reconhecer que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa luz, a água da vida, o pão da vida. Jesus é o nosso caminho, a nossa luz e a nossa salvação. Então, para que quem ainda não compreende que necessita da salvação, olha para o mundo e olha para Deus. A palavra de Deus, ela diz algumas coisas sobre o que nós vamos encontrar no céu. Coisas maravilhosas, coisas lindas, mas isso não é nem 1% do que realmente tem lá de bom para nós. E nós estamos presos a essa calamidade da nossa sociedade, achando que precisamos de coisas para sobreviver, quando nós já temos o que nós precisamos. Jesus já disse, não os ansieis pelo que há de comer, o que há de beber, porque se Deus parar a chuva, se Deus não mandar o sol, nem o milionário, nem o pobre, ninguém sobrevive. Pode ter o melhor carro do ano, pode ter a melhor casa do ano, mas sem o arroz, sem o feijão, sem a carne, sem a verdura, sem a água, sem o ar que Deus nos dá, pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ninguém come dinheiro. A gente come aquilo que Deus nos dá, que é o alimento. O homem pode criar a ciência, desenvolver a ciência, produzir em massa, mas se Deus falar, para, um dia Deus disse, terra, produza. O dia que Deus disser, terra, para de produzir, nós paramos de comer. Então nós temos que entender que Deus está no controle. O homem faz muitas coisas, mas quem manda é Deus. Deus é que mandou a terra produzir, Deus é que mandou a chuva, Deus é que manda o sol na proporção exata para que nós não sejamos queimados. Deus é que nos dá o ar puro. Sem ar, uma pessoa não sobrevive nem 5 minutos. E nós achamos que somos alguma coisa porque nós temos algo de valor na mão. O maior valor que nós temos é a nossa vida. Se nós não buscarmos por essa vida eterna com Deus, é o fim eterno. Porque o fim da carne vai chegar. O que é da terra, volta para a terra. O que é do céu, volta para o céu. Ou com Deus, ou sem Deus. Então, que a gente possa escolher essa noite, de voltar para o céu. Aceitar essa salvação gratuita. Muitas vezes nós rejeitamos um cafezinho, um suco, um guaraná, alguém nos oferece, a gente fala, não, obrigado, não quero. Muitas pessoas estão dizendo assim para Jesus, obrigado, não quero a salvação. Muitos dizem isso, todos os dias. Quando nós falamos, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará, as pessoas dizem, muito obrigado, não quero. Preferem continuar a sua vida, levantando cedo, trabalhando, fazendo aquilo que é necessário, mas não param para buscar a salvação. Então, que essa noite seja mais uma oportunidade de parar e pensar. Talvez não haja outra noite para muitos de nós. No Brasil tem morrido mais de 1.000 pessoas só da Covid, sem contar outras doenças que estão levando as pessoas a óbito. E nós não sabemos quem vai ser o próximo. Se vai ser eu, vai ser você, um filho, um irmão, a mãe, o pai, um primo, um vizinho, um amigo íntimo. Nós não sabemos. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Essa é a única certeza que nós temos. Jesus vai voltar e vai vir buscar aqueles que tomaram a decisão, seja hoje ou numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Mas que eu espero que seja hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, que Deus venha abençoar a cada um, a cada família, a cada casa, a cada ser humano que ouviu ou vai ouvir essa palavra, que possa refletir e tomar a melhor decisão, que é Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.